Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre estratégias. Recentemente, vocês devem ter assistido um vídeo que o Pablo postou sobre a estratégia de Surf Sentiment, porém voltado para longs. Hoje eu quero dar um exemplo prático para vocês da estratégia de Surf Sentiment, porém para short. Eu vou apresentar um potencial trade aqui que a gente teve na ADA Cardano para vocês. Na sequência, a gente vai mostrar também como seria para abrir esse trade, né? Sei que já fiz outras aulas aí, outros vídeos também aqui para o canal, ensinando como operar no mercado futuros da Bybit, mas a gente passa por esse exemplo hoje, rapidamente, depois de a gente destrinchar a estratégia Surf Sentiment Short aqui para vocês. Vocês vão ver que é a mesma lógica da estratégia para long, só que com alguns indicadores invertidos, né? E já adianto para vocês, foi extremamente difícil que eu conseguisse um exemplo mais recente para vocês, porque basicamente a gente está vendo um mercado todo em tendência de alta. E esse é um dos principais motivos pelo qual a gente opera uma estratégia de Surf Sentiment Short, que é justamente o fato de nós termos de estar na altcoin que a gente quer operar numa tendência de baixa, independente do tempo gráfico que a gente estiver operando, né? Então pode ser uma tendência de gráfico no diário, no 4 horas, isso tanto faz. O importante para que a estratégia de fato esteja consolidada naquele trade é que nós tenhamos a tendência de baixa. Então o melhor dos exemplos que eu consegui encontrar, e ainda assim adianto para vocês, não é aquele exemplo maravilhoso. Por quê? Porque basicamente essa é uma estratégia que ela vai ser muito mais bem utilizada, né? Nós vamos ter muito mais oportunidades de operar essa estratégia quando a gente, vou até bater na madeira aqui, né? Mas para daqui a alguns anos, tomara, para quando a gente tiver retomado um bear market, né? Ou a gente tiver chegado ao fim de uma bull run, que eu acho que a gente já está vivenciando, tá bom? Então, quando a gente tem realmente o mercado em queda, igual foi o ano de 2022, onde foi um ano, por exemplo, que a gente fez muito essa estratégia, a gente usou muito essa estratégia, e foi uma das estratégias que fez com que o bear market não doesse tanto assim, né? Obviamente que não é um bull market, onde a gente tem muito mais facilidade em obter grandes lucros, mas sem dúvida nenhuma essa estratégia foi um pilar para que nos auxiliasse a minimizar, pelo menos, né, os prejuízos que um bear market traz para nós. Tá bom? Então, uma estratégia importante, porém, já adiantando para vocês, né, que ela vai ser melhor utilizada, sem dúvida nenhuma, quando a gente tiver assumido uma tendência de baixa. Mas não que seja impossível de utilizá-la também durante a bull run, quando a gente tiver pequenas reversões de tendência e começar tendências de baixa em tempos gráficos menores, tá bom? Então é exatamente esse exemplo que eu trago para vocês hoje, tá? É um exemplo aqui na ADA Cardano, onde a gente vem numa tendência de alta, né, bem clara, aqui no 15 minutos e tal, que é o tempo gráfico que eu vou utilizar para vocês, até que a gente tem esse rompimento de uma LTA, né? A gente vem, rompe a LTA, e aí vem, forma um fundo e volta para retestar zonas de Fibonacci. A partir do momento que a gente rompeu, né, essa LTA aqui, veio retestar regiões mais abaixo, não deixou um volume tão exagerado, né, no fundo. Percebam que o maior volume ele não fica necessariamente aqui no fundo. O problema maior seria se a gente, por exemplo, tivesse deixado um volume como esse daqui. Isso daqui é algo que invalidaria a estratégia, tá bom? Se a gente vem, deixa um price action de fundo como esse anterior, que a gente tem dentro aqui desse exemplo, né? Só que antes do rompimento da LTA, invalidaria, né? Um volume de fundo importante, é um price action de fundo importante. Então, assim como o Pablo mostrou para vocês lá na estratégia de Surf Sentiment Long, quando a gente tem esse mesmo volume, só que acima, num topo e tal, invalida o long, aqui teria invalidado o short. Não foi o caso, né? A gente não deixou o maior volume no fundo, nem deixou um price action tão ruim como esse, né? Então a gente assumiu uma tendência de baixa aqui nesse curto prazo, né? Nesses 5 minutos, 15 minutos e tal, e voltou para retestar regiões de Fibonacci. Então a gente volta ali acima de 0,618, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 27 de dezembro e eu voltei aqui no replay das barras, tá? Do TradingView para o dia 26 de dezembro, ontem às 10h30 da manhã,
foi o momento que eu entendo que teve aqui um exemplo de surf sentiment short, né? Então, tivemos assumindo uma tendência de baixa aqui no curto prazo, não tivemos o maior volume no fundo, né? Um volume feio no fundo que invalidasse esse trade. E aí, dois fatores importantes eu já citei, né? Não ter volume de fundo e operar a favor da tendência no tempo gráfico que a gente quer operar. Se a gente jogar a ADA Cardano aqui para 4 horas, para o diário, a gente está numa tendência de alta. Mas aqui a gente está falando de operar um scalp mais de curto prazo, né? Então a gente está voltando a retestar uma zona de FIBO depois de um rompimento de uma LTA. A partir disso, quais são os próximos fatores aqui, os próximos indicadores, né, para que a gente consiga confirmar que nós temos um potencial trade na estratégia de surf sentiment aqui. Basicamente, a gente vai vir aqui para o TRDR e vai dar uma olhada no CVD, tá bom? Então a gente voltou aqui, veio para o TRDR. O que é importante para confirmação dessa estratégia? Que o nosso Cumulative Volume Delta, né, o nosso famoso CVD aqui, que quando a gente está no exemplo dos longs lá que o Pablo fez o vídeo, depois quem não assistiu, volte e assista o vídeo que o Pablo gravou. Inclusive tem mais exemplos, tá? O Pablo trouxe mais exemplos de longs, porque long, se a gente quiser, a gente pode apresentar 1 milhão de exemplos nesse momento para vocês, porque é o que mais tem, moeda em tendência de alta, né? E aí, no caso dos longs, o CVD caindo nos movimentos de alta, que são divergências, lá no caso deles, bullish. Nós estamos falando de um exemplo de short, então nós queremos o quê? Divergências bearish. Qual é a divergência bearish que nós temos no surf sentiment short? Basicamente é a confluência entre queda no preço com aumento no CVD. Né? Então, as pessoas comprando aqui durante a queda é uma divergência bearish que vai fazer justamente com que esses retestes que acontecem, né, que é esse movimento que eu mostrei para vocês aqui em zona de FIBO, sejam oportunidade da gente shortar, porque muito potencialmente a gente vai ter mais uma porrada para baixo aqui. Foi justamente o que a gente viu na sequência. Então, teria sido um trade que teria dado certo, a gente colocando um stop curto, né? A gente está operando um tempo gráfico menor e uma relação risco-retorno de 1 para 1, um pouco mais de 1 para 1, a gente teria conseguido realizar nesse fundo que ela veio formar depois. Então, basicamente, a estratégia consiste nesses fatores. Tendência de baixa, né, para operar o short aqui, não ter volume de fundo, e aí retestar zonas de Fibonacci, sendo que, obrigatoriamente, durante o primeiro movimento de queda, nós temos de ter apresentado aumento no CVD e não ter apresentado uma queda brusca no Open Interest. Então, a gente pode ver aqui que, nesse exemplo, a gente não apresenta uma queda forte no Open Interest, né? A gente tem uma quedinha leve, o que é normal, é muito difícil você ter uma queda dessa no preço e tal, mesmo com o CVD subindo, e você vê o Open Interest subir, né? É muito realmente raro. Então, por isso a gente usa na estratégia que não pode ter uma queda exagerada no Open Interest. Então, tendo essas confluências, né, desse aumento do CVD, com o Open Interest não caindo tanto, não tendo volume de fundo, o reteste de Fibonacci tende a ser oportunidade, porque a tendência maior é de que a gente tenha mais uma porrada para baixo, né, para que a gente liquide os longs, né, os longs ali. Então, é uma estratégia que tem aí 70%, quase 80% de assertividade, tá bom? E, como eu disse, para os shorts ela funciona melhor no bear market. Agora, a gente está fazendo muito surf sentiment long nesses últimos meses, né? Como eu disse, de novo, voltem no vídeo do Pablo se não assistiram, vale muito a pena, tá bom? Então, aqui, basicamente, se a gente tivesse entrado, né, nesse momento aqui, nos 62 cents, nessa retração em 0,618 de FIBO, né, dessa pernada de baixa aqui, a gente tivesse entrado, vamos dar play aqui, teria sido um trade que teria dado muito certo, né? E aí aqui, ó, aqui sim a gente formou o nosso volume de fundo, né? Que é justamente o que eu citei para vocês. Então foi uma baita oportunidade de realizar o trade, tá? Quando a gente formou esse fundo aqui. E aí, obviamente, que
Se voltar aqui agora, não tem mais o Surf Center, né? É um exemplo de como o fundo invalida a operação. Então, voltando nessa região, certamente nós não estaremos mais de olho aí para operar, né? Até voltou, até está próximo ali, mas agora como nós estamos aí diante de um volume importante de fundo, a gente não vai mais pensar em operar aqui a ADA Cardano, né? Então, como eu disse para vocês, é uma estratégia, de certa forma, simples, tá? Convido vocês para, a partir aí de 2024, participarem com a gente do escritório. 2024 é um ano que promete bastante, né? Que a gente consiga boas oportunidades, né? A gente possivelmente estará numa bull run e certamente teremos resultados muito bons, assim como tivemos em 2023, tá bom? E aí eu disse para vocês que eu ia só exemplificar aqui como abrir esse trade nos futuros, né? Primeiro, vocês viram que eu troquei aqui a língua, né? Dentro da Bybit para português de Portugal, porque se tiver no português Brasil, não tem como operar futuros. Então a gente vem aqui, depois que mudou a língua ali, o idioma, vem derivativos perpétuos de USDT. Aí a gente vai trocar aqui, no caso, para ADA Cardano, ADA USDT. Tem um vídeo meu também, tá? Nesse tutorial da Bybit, ensinando como operar futuros, mas aqui mais um exemplo aí para vocês, para quem quiser ficar até o final e acompanhar. Primeira coisa, nós vamos mudar a margem aqui para isolada, tá bom? Já que eu já expliquei isso também anteriormente. A margem isolada, quando você opta por ela, você vai perder, né? No caso de ser estopado, no caso de ser liquidado, você vai perder somente aquele valor que está que você destinou àquela entrada. No caso, quando você opta pela margem cruzada, você pode perder todo o valor que você tem aqui dentro dos futuros da Bybit. Então, você vai selecionar a isolada. Em relação à alavancagem, né? Como aqui seria um trade, por exemplo, onde eu optaria por um stop de... Vamos fazer aqui exatamente, vou colocar em 0,618 aqui. Seria um stop curto aí de 3%, mais ou menos, e tal. Né, olha só, teria dado uma relação risco-retorno muito boa, assim. Obviamente que é difícil realizar exatamente no fundo, mas se a gente realiza no fechamento aqui desse candle de fundo depois, já seria 2 para 1. Mas enfim, um stop de 3%, eu nunca gosto de alavancar 100%, porque nunca é uma relação justa, porque a gente tem as taxas e tal, e acaba que seu ponto de liquidação, se você faz dessa forma, fica antes do seu stop, né? A última coisa que a gente quer é realmente ser liquidado, a gente paga mais taxa, a gente tem um prejuízo muito maior quando a gente é liquidado. Então eu sempre opto por chegar ali próximo aos 70, 80. Então qual que é a conta a ser feita, né? Basicamente é um stop de 3%, eu geralmente divido aí 70 por 3, né? Então vai dar mais ou menos 23, 24 vezes a alavancagem desse trade. Tá? Vamos por 23,5 aí. A alavancagem aqui para o nosso trade da ADA, né? Que é só um exemplo, né? Como eu disse para vocês, foi um trade que aconteceu no dia de ontem. Né? E aí, se a gente fosse, por exemplo, pegar naquele mesmo preço ali, né? No 62 e tal. 62 ali, 0,7. Você vai colocar o preço aqui da ordem, né, que você quer vender. Você vai vender a limite mesmo, porque você quer colocar uma ordem no book. Você não quer ser executado já de cara. Então você vai colocar o preço que você gostaria de vender, a quantidade de ADAs Cardano aqui que você quer vender, ou então você pode trocar e colocar o valor em USDT. Vamos colocar aqui em ADA mesmo. Né? Vamos supor aí que eu quero arriscar 100 dólares, né? Então a gente vai colocar aí uma quantidade boa de ADA, porque basicamente a gente está alavancando bastante, né? Então vai ser aí 4 mil ADAs, mais ou menos. Você vai vir aqui colocar o seu stop, né? Eu sempre prefiro colocar o stop antes, tá? Então você vem, clica em short, né? Vai colocar o stop ali no 63,96, né? Que é a região que a gente definiu. E aí já te mostra aqui, ó, quanto que você vai perder, né? Como a gente está alavancando, chegando próximo de um valor de 70 e poucos %, você está arriscando 100 dólares aqui,
Se bater nesse preço de 63,96, já te fala aqui que você vai perder 75 dólares, tá bom? Então você vai confirmar, né? Aí ele colocou o seu stop aqui já, o preço de disparo do seu stop. Se você quiser colocar o alvo também de uma vez, pode, tá? E aí você vai clicar em venda, short. Ah, eu tô sem saldo na Bybit, mas é basicamente isso, tá? Não tem problema, porque é um exemplo fictício, né? Um exemplo passado. Vai clicar em venda, short. Ele vai te dar uma tabelinha mostrando para você qual o seu ponto de liquidação, e aí você confere direitinho se ele está depois do seu ponto de stop, né? Ele tem que estar além dos 64 cents aqui, né? Para que você fique tranquilo de que se o preço atingir ali o seu preço de stop, né? Sua ordem vai ser executada, você vai perder ali aqueles 75 dólares. Se você é liquidado, né? Se você está na margem isolada ali e é liquidado, você vai perder aqueles 107 dólares, né? Que está arriscando aqui na operação. Né? Então é melhor, muito melhor que você perca somente ali o tamanho do stop que você está levando, tá bom? Então, assim, pessoal, eu queria trazer mais exemplos até de surf sentiment short, mas realmente foi muito difícil, tá? Eu confesso que tem alguns dias já que eu estou tentando encontrar um exemplo que seja minimamente claro assim para a compreensão de vocês, tá bom? Então peço que vocês deixem nos comentários aí se deu para compreender a estratégia, tá bom? E é isso aí, pessoal. Desejo um bom final de ano a todos. Não sei nem se esse vídeo, na verdade, vai ser editado antes ou depois do dia 31 aí de dezembro. Enfim, de toda forma, um bom 2024 para todos nós, né? Que a gente consiga executar bem as nossas estratégias, né? Que a gente consiga segui-las fielmente e que a gente consiga obter bons lucros aí no mercado no ano de 2024, tá bom? Então um forte abraço para vocês, agradeço a todos que acompanharam esse vídeo aqui. Peço que deixem comentários aí, podem deixar críticas, podem deixar sugestões também de outros vídeos que vocês gostariam que nós gravássemos, tá bom? E fica mais uma vez um convite para que vocês também se cadastrem na Bybit com o nosso link, tá? Tem o link aqui na descrição. E a partir disso vocês terão alguns benefícios, né, como desconto nas taxas e também outras promoções que em breve nós estaremos sempre lançando e executando aí ao longo do próximo ano, tá bom? Então valeu, um forte abraço, pessoal, e até breve.